Nós estávamos na aula passada falando sobre a confissão. O que devemos confessar? O que deve ser acusado? Acontece que a confissão foi instituída por Nosso Senhor dizendo o seguinte: a quem perdoados os pecados serão perdoados, a quem os retiverdes serão retidos. Então essa confissão, Nosso Senhor comunicou, soprando sobre eles, o Espírito Santo, dizendo: recebei o Espírito Santo, a quem perdoados os pecados ficarão perdoados, a quem retiverdes serão retidos. Então Nosso Senhor instituiu esse sacramento, que se chama sacramento da confissão ou penitência. Ele foi instituído para perdoar os pecados cometidos depois do batismo. E para se confessar bem, é preciso saber, lembrar dos pecados, é preciso se arrepender deles, é preciso ter um propósito sincero, verdadeiro, de nunca mais pecar, de nunca mais ofender a Deus. Depois acusar os pecados, dizer os pecados direitinho ao sacerdote e ao padre. Depois cumprir a penitência que o padre nos deu, com 3 Ave Marias, uma Salve Rainha, um credo, essas orações. Ou visitar a igreja, rezar lá algo para pedir a Nossa Senhora a graça de não pecar. E para confessar, a gente não pode esconder pecado, precisa acusar tudo. E aqueles que omitem na confissão um pecado, cometem um pecado grande que se chama sacrilégio. Não fica perdoado nenhum pecado. E ao chegar ao confessionário, diante do sacerdote, do padre, dizendo ao padre: perdão, Padre, abençoa, Padre, porque pequei. Se for a primeira vez que se confessou, é a primeira vez que eu me confesso. Ou não, confessei faz 15 dias. Ou 1 mês. Pois eu conto meus pecados ao sacerdote e peço também perdão dos pecados esquecidos, não lembrados. Escuto a penitência que o Padre me der. Depois de rezar o ato de contrição, eu me levanto e saio do confessionário para rezar a penitência que o Padre me deu. O ato de contrição a gente precisa aprender, saber de cor. Meu Deus, tenho muita pena de ter pecado, porque ofendi a vós, meu sumo bem. Mereci os castigos eternos de vossa justiça. Perdoai-me, Senhor, porque não quero mais pecar. Então, vocês estão vendo a importância da confissão. Vocês perguntam, mas o que é pecado grave? Vou dar um exemplo. Anteontem nós comemoramos, dia 2, comemoramos a festa dos mortos. O que é a morte? A morte é a alma sai do corpo e esse corpo perde a vida por meio de uma doença. E o corpo entra em apodrecimento. Por quê? Porque não tem vida. Assim também, a pessoa comete um pecado, essa doença que se chama pecado, um pecado grande, a alma da alma nossa, que é a graça divina, que nos dá a vida sobrenatural, ela sai depois que essa doença se instalou em nossa alma, no nosso coração. Aí matou Deus na alma, a vida divina na alma. Pecar é matar a Deus. Pecar é ofender a Deus. Pecar é tirar Deus do coração, expulsar Deus do coração, para que as trevas entram e a luz sai do nosso coração, da nossa mente, da nossa alma. Esse é o pecado. O pecado tira a vida de Deus, a vida divina. Pecar é a pior desgraça que alguém pode cometer. A pior desordem que pode cometer é o pecado.
Portanto, minhas caríssimas crianças, nós não devemos pecar. Quem ainda não se inscreveu no canal, procure se inscrever, dá um joinho, procura compartilhar e mandar para que o nosso canal cresça. Então, vocês estão vendo que o pecado é uma desordem, é a desordem. Por isso que, para viver sem pecado, é preciso ter devoção à Nossa Senhora, rezar o texto diariamente, fazer oração da manhã, da noite. Quando nós estivermos tentados, procurar fazer a nossa oração, usar água benta, usar o bento consagrado, exorcizado, ir à igreja para receber a Sagrada Comunhão. E assim fazendo, a gente mantém a graça divina, fortalece a nossa vontade, por meio da penitência, por meio da oração, por meio do sacrifício, na fuga das ocasiões próximas de pecado. E assim, então, meus caríssimos crianças, é muito importante a gente confessar bem. A única igreja que tem confissão e tem comunhão é a Igreja Católica. Nenhuma outra igreja mais tem isso. Eles dizem que pede perdão diretamente a Deus, não. Jesus deixou o Padre para perdoar os nossos pecados. Tem só certeza de que está perdoado quando te conta os pecados, se arrepende, promete o Padre dar a absolvição. A gente sente levinho. Uma alegria entra dentro do nosso coração. Quando pecamos, entra a tristeza. Estamos separados de Deus. Quando se confessa, o fiel, ele se sente alegre, leve, como se fosse um banho que a pessoa toma no tempo do calor, e aquele vento nos toca, a gente sente uma aragem, a gente sente um bem-estar. A conversão é uma lavagem, uma limpeza que as pessoas fazem de si. Vamos confessar, vamos nos esforçar, vamos procurar a igreja, não deixamos. E quem fez o uso da razão tem o dever, a obrigação de confessar, antes de fazer a primeira comunhão. Então, na próxima semana, nós nos encontramos de novo para tratar disso. Eu vou falar um pouco mais sobre a comunhão. Fique com Deus, nossa Senhora abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.